Atos 3, então abra lá sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 3, obrigado. Aleluia. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus, tudo para a glória de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é poderosa, sim ou não? Sim. Como Deus criou o mundo? Falando. A Bíblia diz que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Então Deus não só criou o mundo e o universo pelo poder da palavra, mas também Ele mantém o mundo, o universo e todas as coisas pelo poder dessa palavra. Só que a palavra de Deus tem um porém. Quando Deus ministra uma palavra sobre nossa vida, a gente tem parte no cumprimento dela. Quando Deus ministra uma promessa sobre a sua vida, ela se cumpre se você continuar na obediência. A palavra que Deus libera sobre nossa vida, ela é condicional à nossa obediência. Não adianta Deus Todo-Poderoso prometer na sua vida algo se você se distanciar do caminho, se você se afastar da vontade de Deus, a palavra de Deus não se cumpre na sua vida. Assim como vir para a igreja. Irmãos, a gente vem para a igreja, a gente deixa nossas casas, nossos afazeres, a gente vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai ter poder na nossa vida se a gente viver o que a gente ouve aqui na casa de Deus. Se você, irmãos, sabe qual é a campanha mais poderosa? A campanha da obediência. Quando você vem para a igreja, ouve a palavra de Deus e vive ela, cumpre ela, irmãos, acontece milagre na nossa vida. E o contrário também é verdadeiro. Quando você vem para a igreja, ouve a palavra, mas não põe ela em prática, nada muda. Nada acontece. Na verdade, as coisas pioram. Quando a gente ouve a palavra de Deus e não se dobra a ela, não procura viver ela no nosso dia a dia, ela não tem efeito. Agora, a palavra de Deus que você ouve na igreja e pratica, seja a palavra mais simples, irmãos, ela tem um grande poder. Ela muda a nossa história, nossa vida, nosso casamento, nosso emprego, nossa saúde, nossos filhos. Ela muda tudo na nossa vida. Então, iniciando essa campanha, eu vou te dizer, o segredo, a chave do sucesso está na sua mão. A palavra vai ser ministrada. Mas se você ouvir a palavra e não praticar, ela não vai ter efeito na sua vida. Agora, se você ouvir as palavras que serão ministradas, hoje é só a abertura, só a introdução. Se você ouvir a palavra que será ministrada aqui nesse lugar e procurar aplicar ela na sua vida, eu te prometo que você vai ver uma grande mudança. Eu te prometo que você vai ver a providência de Deus na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. Então vamos meditar na palavra essa noite, livro de Atos, capítulo de número 3. Irmãos, eu não sou pregador, eu sou pastor, amém? E o pastor gosta de ensinar. O pregador gosta de pregar, o pastor gosta de ensinar. Eu vou ensinar vocês essa noite e aprender junto com vocês dentro da palavra de Deus, amém? Então, Atos capítulo 3, verso 1 diz: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Tem hora para orar? Não. A Bíblia está dizendo, a hora da oração. Tem hora para orar? Não. Toda hora é hora de orar. A Bíblia diz, orai sem. Mas os judeus os judeus, né, que são, né, os destinatários desse texto, tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. Amém? E a Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo aonde? Ao templo. Para fazer o quê? Para orar. Mas não é no monte que a gente ora? Hã? Não é, sei lá, na casa da irmã Helena que a gente ora? Não é na casa da missionária que a gente ora? Irmãos, durante um grande período de tempo houve uma discussão. Será que a gente tem que orar no templo? Será que a gente tem que orar no monte? Será que... Irmão, não interessa onde você está orando, não interessa onde você está orando, né? Você é no monte, em casa, na igreja. Na verdade, a igreja é o lugar certo de orar, né? É o lugar melhor, preparado para isso, amém? Mas se não tiver no horário do culto, se não tiver a chave da igreja, pode orar em casa, pode orar no monte, pode orar no seu trabalho, no banheiro, aonde for. O que interessa é que você esteja orando. Mas eles estavam subindo ao templo para orar. Era a hora nona, 9 horas da manhã, não é a hora nona? 3 horas da tarde, amém? Os judeus começavam a contar a partir das 6 horas da manhã. 6 horas da manhã era a hora 1 para eles, amém? A gente conta a partir da meia-noite, né? Mas os judeus a partir das 6 horas da manhã, amém? Então, hora nona era 3 horas da tarde. Estava subindo ao templo quem? Vamos lá para a leitura. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora nona, 3 horas da tarde, para orar. Versículo 2.
E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, eu vi os irmãos falando aqui sobre deserto, eu vi os irmãos falando aqui sobre provação. A Bíblia diz que esse homem era coxo, ele tinha um problema físico, ele tinha uma deficiência, ele não podia andar. E todos os dias traziam esse homem à porta do templo. O templo tinha várias portas. Uma dessas portas era chamada Porta Formosa. Na frente dessa porta tinha uma espécie de escadaria. Colocavam esse homem naquela escadaria para ele pedir esmola. E não tem lugar melhor para pedir esmola do que na porta da igreja. Afinal de contas, o crente tem um coração bom, né? O crente dá esmola, o crente ajuda o necessitado. Sim ou não? Sim ou não? Então colocavam esse homem à porta do templo. Mas a Bíblia diz que todo dia traziam esse homem que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. Imagine o exemplo desse homem. A irmã comentou aqui que machucou o pé. Que coisa terrível machucar o pé. Mas a gente não sabe. Você só sabe quando machuca. Você anda para cima e para baixo e acha que é automático, mas quando tem um problema no seu pé, você vê o quanto é importante o seu pé. Aquele homem nunca havia andado. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe, desde que ele nasceu, ele tinha essa deficiência, ele era enfermo, ele não podia andar, ele era o que a gente chama de aleijado. No capítulo 4 desse mesmo livro, você vai ver que esse